Estamos chegando com o boletim legislativo. Que bom que você está aqui conosco. Hoje teremos informação sobre a Câmara, sobre a cidade e prestação de serviço. Vamos falar sobre a expectativa de vida do brasileiro que subiu, segundo o IBGE. A gente vai entender as razões daqui a pouquinho na reportagem. E para começar, vamos de informação sobre o trabalho dos parlamentares. Para evitar a propagação de doenças infecciosas na rede municipal de ensino, os vereadores aprovaram um projeto que institui a política quando há ocorrência de escarlatina. Vamos ver os detalhes na reportagem. A escola é lugar de interação entre as crianças e, por isso, o contato físico é inevitável. E justamente esse contato pode desenvolver uma série de doenças infecto-contagiosas. A criança põe muito a mão na boca, compartilha talher, compartilha brinquedo. Quando você vê, a criança já está lambendo a coisa que era do amiguinho. Então, a bactéria, ela se transmite com muito mais facilidade. Uma doença desse tipo é a escarlatina, causada pela infecção por uma bactéria. A transmissão da escarlatina, ela é através de gotículas. Então, tossir, falar muito próximo, uma pessoa contaminada de uma pessoa que não está, pode passar, acomete mais criança, adolescente, entre 5 e 15 anos, e ela é uma doença que começa com dor de garganta, com febre, é uma doença da mesma família das faringites, mas ela vai um pouco além, porque além da dor, febre, mal-estar, a criança ela evolui com lesões na pele. Uma criança com escarlatina apresenta sintomas bem característicos, como inchaços, vermelhidão na pele e, principalmente, alterações na língua. Quando a criança está com escarlatina, então ela começa com um quadro de febre muito alta, uma queixa de dor de cabeça, dificuldade para engolir, e no segundo dia, geralmente, ela começa com um raste cutâneo, uma vermelhidão, que pode começar no tronco, no pescoço e subir para o rosto. E a língua, ela fica muito característica, que fica uma língua em morango ou em framboesa, que é uma língua bem avermelhada. E, além disso, ela pode ter uma palidez em volta da boca. Mesmo considerada rara, no ano passado foram 40 surtos no estado de São Paulo. Para evitar esses surtos, um projeto de lei de autoria do vereador Dr. José Cláudio, em coautoria do vereador Fernando Petiti, foi aprovado na Câmara. A proposta busca instituir uma política pública específica de notificação e prevenção à escarlatina e doenças infecto-contagiosas nas creches e escolas do ensino fundamental e médio da cidade. Nós estamos tendo um aumento dos surtos de escarlatina pelo mundo e no Brasil, né? Então, sabendo desse aumento de surtos, nós tivemos a ideia de fazer um projeto para tentar prevenir e para diminuir a ocorrência disso aqui na nossa cidade, em São José dos Campos. A ideia também é conscientizar a população sobre os perigos da doença e as formas de prevenção. A melhor maneira é de você educar os jovens, as crianças, os pais, trazer informação sobre a doença, e levando esse conhecimento para os pais, na presença de sintomas como febre, dor de garganta, erupções cutâneas, né, a criança que fica um pouquinho mais sonolenta. Tendo essa ocorrência de sintomas, procura o médico e não manda essa criança para a escola. E aí você diminui o contágio e a transmissão. O projeto aprovado é reconhecidamente uma maneira de buscar mais segurança à saúde das crianças nas escolas. A gente tem um projeto que tenta cuidar no primeiro momento, ele acaba eliminando uma possível cascata de acontecimentos ruins, que envolve as famílias, os pais, os tios, os amiguinhos e os professores, os funcionários ali daquela creche, daquela escola. Quanto antes a gente consegue combater a infecção, melhor para todo mundo, tanto em termos de qualidade de vida, quanto em termos financeiros. E um outro projeto aprovado inclui no calendário de festas e comemorações do município o Dia Internacional Nikkei, que são os descendentes de japoneses nascidos fora do Japão. O Brasil tem quase 2 milhões de Nikkeis, descendentes de japoneses nascidos fora do Japão. Então, naquela época, eram filhos diretos de avós e pais japoneses vindos do Japão. Atualmente, então, a maioria dos meus alunos então, são Nikkeis, que são, então,
que têm uma certa ascendência, mas nascidos no Brasil, e muitos deles filhos que se diz mestiços, né? Que são o pai ou a mãe é casado com pessoas de outra nacionalidade. Então, esses filhos, então, a gente chama de Nikkeis. A comunidade Nikkei, né, ela tem um significado muito importante aqui no Brasil, né? Desde a imigração de 1908, né, que nós estamos aqui no Brasil, né, eu tenho sempre esse agradecimento àqueles que vieram, ousaram em partir para um novo desafio, vieram para o Brasil e aqui sofreram as agruras de qualquer povo que emigra para um outro país, né? E aqui não foi diferente. Então o povo japonês que veio para cá, porque o Japão não estava numa situação econômica favorável, então muitos dos nossos antepassados resolveram procurar novas oportunidades para cuidar da família. A Elza dá aulas do idioma japonês desde 1990. Filha de pais nascidos no Japão, ela é uma Nikkei. Desde pequena foi criada e envolvida na cultura japonesa. O incentivo veio da avó. Como uma filha adotiva da vovó, então ela me levou a uma professora quando tinha 6 anos de idade. E lá, então, de língua, eu já não tinha dificuldade. Então, a escrita era bastante ilustrada e a gente aprendia através de origami também, que colava nos cadernos. A Margarete também é filha de pais japoneses, ou seja, também Nikkei. Acostumada com a língua, a culinária e os costumes do país natal da família ainda criança, ela cresceu rodeada de hábitos orientais. Eu nasci dentro da colônia japonesa, né? Então eu já tive o privilégio de achar isso muito natural, então não era novidade. Eu falava japonês, comia comida japonesa, ia na igreja, na Seichonoye, lá a gente tinha aula de japonês, tinha aula de dança, tinha aula de ikebana, tinha aula de origami. Então, para mim era normal, essa vida era o normal. Então, tinha ikebana, tinha aula de artes culinárias e existia assim, jogos de ping-pong, tinha karatê, judô para quem quisesse fazer. Então, esse círculo para mim foi natural, normal, desde criança. E um projeto de lei aprovado na Câmara de São José fez questão de homenagear pessoas como a Margarete e a Elza, Nikkeis que mantêm viva a tradição japonesa em solo brasileiro. A proposta, de autoria do vereador Walter Hayashi, cria em São José dos Campos o Dia do Nikkei. A data já existe em âmbito internacional, mas agora, com a aprovação do projeto, passa a compor o calendário de eventos oficiais da cidade. O Dia do Nikkei, né, o pessoal de São Paulo já está sabendo desse projeto, querem fazer alguma coisa aqui no ano que vem, nos outros anos, exatamente para você pegar essa criançada e mostrar o que é o povo japonês, o que foi, né? E continuar sendo, e que eles dêem continuidade a esse trabalho que eu sempre me preocupei em fazer. Vamos manter viva as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa história. Segundo a justificativa do projeto, com a inclusão da data no calendário, eventos como palestras, ciclos de debates, exposições de arte e cultura poderão ser realizados. Tudo para garantir um acesso das gerações futuras à cultura japonesa. O brasileiro respeita muito o povo japonês, a nossa cultura, e é isso que a gente quer preservar para que essas crianças de hoje, né, saibam, né, da sua procedência, né, da sua raiz, o que ela representa no momento que a gente vai sair desse mundo.
E quem faz parte da comunidade japonesa aprovou a ideia. É uma oportunidade de manter a tradição de uma cultura tão importante e presente na nossa cidade. Esses eventos são fundamentais para manter a tradição, a cultura e até para ensinar para outras pessoas e as pessoas que gostam da tradição para ter a oportunidade para ter esse contato. No quadro Seu Direito de hoje, vamos saber qual a responsabilidade dos bancos em casos de fraudes e golpes. Olá, começa agora mais um episódio do quadro Seu Direito. Aqui, especialistas nos ajudam a conhecer o Código de Defesa do Consumidor e o que diz a legislação. E olha só, um problema que tem afetado milhares de brasileiros são os golpes e fraudes bancárias, né? Na maior parte dos casos, a vítima fica com prejuízo. Mas será que existem situações em que os bancos podem ser responsabilizados? Qual é o seu direito? Existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema que estabelece que os bancos são objetivamente responsáveis por danos fortuitos internos causados nos âmbitos das suas operações. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê algumas hipóteses que se isenta a responsabilidade do banco nesses casos, que é quando a culpa é exclusiva do cliente. Por exemplo, fornecimento de senha diretamente para os fraudadores, quando você poderia prever que você estava caindo em um golpe, mas em casos que por exemplo, que a fraude ela é feita por uma transação bancária que foge do perfil médio do consumidor. Por exemplo, o consumidor gasta em média R$3.000 por mês, daí aconteceu uma fraude que triplica esse valor. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ele entende que o banco ele tem meios tecnológicos de identificar essa fuga do perfil do consumidor e por isso ele deve responder objetivamente, porque o banco, além dele ter meios tecnológicos de identificar, ele tem meios tecnológicos de cessar aquela conduta criminosa, né? Os brasileiros estão vivendo mais. Dados divulgados pelo IBGE mostram que a expectativa de vida ao nascer subiu para 76,4 anos em 2023. Vamos entender as razões agora na reportagem. Esse grupo de amigos se reúne há 10 anos, todos os dias no Parque Vicentina Aranha, para caminhar. O exercício é sempre acompanhado de boas conversas, sorrisos e bom humor. Desde 95, que faço esse exercício e ando a pé normalmente todo dia, só não chover. O exercício, para mim, já faz parte da minha vida. Eu fui atleta, joguei futebol, adoro futebol, aí tive problema de cirurgia no joelho e parei. Aí conheci esse grupo aqui e a gente se reúne aqui todos os dias. Ângela também não deixa de fazer caminhada. Com 71 anos, ela sempre vem acompanhada da amiga ao parque para cuidar da saúde do corpo e da mente. Eu tive esse insight de cuidar da saúde. Hoje estou com 71 anos, não tomo nenhum remédio, e alimentação é importante, mas exercício físico. Faço caminhada, faço hidroginástica. Os idosos têm vivido mais no Brasil. Isso tem um motivo. A expectativa de vida aumentou no país. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE neste ano. A esperança de vida ao nascer cresceu de 75,5 anos em 2022 para 76,4 anos em 2023. Desde a década de 40, nós já temos um aumento progressivo na expectativa de vida. Pensar aí que na década de 40 a expectativa de vida girava em torno aí dos 45, 50 anos. Cada ano, cada censo, pelo avanço da medicina, do diagnóstico precoce, políticas de saúde pública, na qual visa tratar mais a questão da prevenção, melhora do saneamento básico, campanhas de vacinação que vão fazer com que algumas doenças que muitas vezes causavam óbito, doenças infecciosas, hoje já são preveníveis através de vacina. Isso foi gerando cada vez mais
esse aumento da expectativa de vida. E esse aumento da expectativa de vida impacta diretamente na aposentadoria. Isso porque, quando mais pessoas estão aposentadas, o custo do Estado aumenta em uma velocidade maior do que a arrecadação. Cada vez mais que a expectativa de vida vai aumentando, a tendência é de novas reformas da Previdência para aumentar a idade para a aposentadoria. A reforma de 2019 já trouxe isso, ela já excluiu a aposentadoria por tempo de contribuição do nosso sistema previdenciário, deixando somente a aposentadoria por idade e por incapacidade, e aumentou a idade mínima de aposentadoria da mulher para 62 anos. Além dos desafios previdenciários, a saúde também é uma preocupação. Para que a população envelheça com qualidade de vida, o geriatra reforça 4 pilares essenciais. Uma alimentação de qualidade, se movimentar bem, eu também sempre falo que é ter uma atividade física. E quando a gente fala em atividade física, não é somente aquela caminhada que muitos idosos fazem, ou a hidroginástica. Nós temos que associar a essa caminhada, essa atividade aeróbica, a uma atividade de resistência. No caso, ou uma musculação, ou um pilates. Outro pilar que eu sempre digo para o envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, é a questão do sono. Então, é você ter um sono de qualidade. É no sono que você vai se recuperar. E o quarto pilar é cuidar da saúde mental, evitar estresse. Sabemos que na terceira idade, com o envelhecimento, é uma fase bastante desafiadora, é uma fase que nós temos algumas perdas, então nós temos que saber lidar, procurar ajuda, se for o caso, para que tenha realmente um bom amparo da parte psicológica. E planejar o futuro é tão importante quanto cuidar da saúde. Essa advogada reforça a importância da contribuição para a Previdência Social, para que a população tenha direito à aposentadoria. O fator mais importante é a questão do recolhimento previdenciário. Hoje, com o aumento das pequenas empresas, das microempresas, as pessoas muitas vezes não recolhem o INSS. E aí depois chegam na idade de se aposentar e não tem o período mínimo, a carência, para se aposentar, que é de 15 anos. Então, assim, importantíssimo você pensar na previdência para a sua qualidade de vida no futuro, para você conseguir se aposentar e não depender de um benefício assistencial do governo, que tem regras muito difíceis para se conseguir. E o segredo para envelhecer bem, eles sabem e aplicam diariamente na rotina. Ter amigos, viver com alegria e se movimentar são ingredientes perfeitos para viver a velhice de forma saudável. Alegria de viver, entendeu? Não é a idade para nós não representa nada, a idade um dia vai chegar para todos nós, mas se você chegar um velho ranzinza, aí não vira nada. Agora se você chegar um velho assim, desse nosso tipo, com certeza é melhor. Eu estou conseguindo envelhecer com saúde, já que eu não sei quando eu vou partir. Então eu acho que o bom é isso, é você envelhecer com qualidade de vida. Curtir a vida, ter amigos, sair, passear. É um conjunto de coisas que eu acho que eu vi que era importante e consegui ter isso na minha vida. Aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS vão poder antecipar o recebimento de R$ 150 e pagar no mês seguinte, sem cobrança de juros ou taxas. O Ministério da Previdência lançou um cartão que vai permitir essa transação. As informações com o repórter João Delfino. Oi, Francine, boa tarde para você aí no estúdio, boa tarde para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo com a gente. Assunto importante, principalmente para os aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios permanentes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Porque todos esses poderão antecipar até R$ 150 do benefício e pagar no mês seguinte, sem juros, correções ou taxas. É o cartão de R$
nome Meu INSS Vale Mais. Ele foi lançado no fim de novembro, para ser mais exato, no dia 28 de novembro, e já está valendo. A expectativa é de que 38 milhões de brasileiros sejam beneficiados com o Meu INSS Vale Mais. O objetivo é antecipar esse valor do benefício para suprir necessidades básicas dos aposentados e pensionistas. E aí, na hora do lançamento, foram até usados alguns exemplos, como o gás de cozinha, medicamentos, a alimentação. E por isso tem até algumas regras, que é o seguinte: esse benefício ele não pode ser sacado. É um cartão físico com senha, chip, e o pensionista, o aposentado, deve estar no local para utilizá-lo na função crédito. Não pode sacar esse valor em dinheiro, apenas usá-lo na função crédito, e também com algumas coisas são restritas, como por exemplo as apostas, né? É proibido usar esse cartão em apostas, não vai ser possível. Esse benefício ele vai poder ser solicitado, ele vai poder ser usado apenas uma vez e precisa ser solicitado por meio de instituições financeiras. Algumas instituições financeiras vão firmar um acordo com o INSS, e essas instituições financeiras com esse acordo estarão aptas para solicitar esse benefício aos pensionistas, aos aposentados e a quem recebe os benefícios. A regra também é que essas instituições financeiras devem ter pelo menos 12 meses de experiência no serviço. São essas as informações, como eu disse, principalmente para os aposentados, pensionistas e quem recebe os benefícios permanentes do INSS. Até R$ 150, esse valor vai poder ser antecipado. Volto com você no estúdio, Francine. Obrigada, João. Hora de saber as vagas abertas no PAT nesta segunda-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, bombeiro hidráulico, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, eletricista, empregado doméstico diarista, encarregado de obras, gesseiro, leiturista, mecânico de manutenção de motores diesel, montador de estruturas metálicas, montador de mármore, motorista carreteiro, operador de betoneira, operador de caixa lotérico, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, padeiro, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, repositor de mercadorias, serralheiro, técnico de projetos e obras de infraestrutura de estradas, torneiro mecânico e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de Gerosister e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Como será que fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã, hein? Vamos conferir na previsão. A semana começa quente. Na tarde desta segunda-feira, o sol aparece em meio às nuvens, o que deixa o clima mais abafado. A máxima esperada será de 28 e a mínima será de 20. Amanhã, terça-feira, o tempo segue parecido com hoje. O sol forte abre desde cedo e não há chance de chuva. A máxima prevista será de 30, com mínima de 19. O Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa da TV Câmara você confere lá no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Até lá!